lógico, né, que os dois são importantíssimos e Sim, o Atlético projeta o retorno deles depois dessa pausa. Tudo indica que eles estarão disponíveis já no primeiro jogo do Galo, que será no dia 12 de julho. Mas, respondendo a enquete, também não acho que seja suficiente. Sim. Porque no mundo ideal, se a gente analisar só a teoria, a gente olha o elenco do Atlético e fala, é bom. É um elenco com muitas peças interessantes. Mas a vida real, ela te apresenta mais desafios, né? Muito mais. Então vai ter cansaço, lesões, suspensões, e aí o Atlético vai precisar do elenco. E o elenco, para mim, é insuficiente para ser protagonista das 3 competições que o Galo disputa. Tem um, inclusive, deste desafio que acabou de vencer o Chelsea, né? Esse desafios que a vida apresenta. É desafio, né? Não é suficiente, né, Dani? Não é. Pra mim, não. Eu falei isso aqui essa semana. Pra mim, o elenco do Atlético não é um bom elenco pra disputar 3 competições. Não dá. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Atlético chegar a algum lugar com esse elenco da forma como tá. Porque o que nós falamos ontem, vai voltar o Arana e voltar o Coelho. Ótimo. Eu acho que são excelentes peças pro time titular. Ponto. Aí volta o Rubens pro lugar dele. Provavelmente vai sair o Patrick ali do meio, não sei. Mas aí beleza, tem a peça no banco, tem o Patrick lá no banco. Aí alguém se contunde de novo, olha o pandemônio que vira de novo. Aí o Arana é convocado e fica muito tempo fora, olha a confusão toda de novo. Então, sinceramente, pra mim, o elenco do Atlético não dá pra disputar isso aí, essas 3 competições de igual, não dá. E mesmo com a volta deles. Pra mim, com eles em campo, o elenco é insuficiente. Sem eles aí, com eles voltando ou eles não voltando, o elenco pra mim do Atlético não dá. São boas notícias, né, Lélio? Mas não suficientes, né? Não, porque o Atlético a gente sabe das carências que ele tem no elenco. Sim. Pra mim, a parte ofensiva é muito boa. O meio de campo precisa de mais um armador, mais um volante, mas a gente sabe que é só se for no empréstimo. O Atlético voltando aí alguns anos atrás, quando ele conseguia jogadores apenas dessa maneira. Tudo pode acontecer, então a gente espera que aconteça. Agora, o Atlético também deveria observar melhor algumas situações de jogadores com salários muito altos, né? E que não estão rendendo nada. E para falar o nome aqui, é o Bernard, por exemplo, é o próprio Fausto Vera, entendeu? Então são jogadores caros e que não estão rendendo e que o Atlético poderia abrir um espaço ali, conseguindo o empréstimo, até trazer jogadores com um nível melhor. São boas moedas, né? É isso que eu ia falar, são boas moedas de troca, né? Também. São jogadores que podem se recuperar em outros clubes. O Atlético não vingou. Eu acho que o Bernard, por exemplo, tem mercado, né? O Atlético, obviamente que não vai fazer um saldão aí, mas arruma um jogador aqui, tô interessado, tem o Bernard e tal, tem o Fausto Vera, interessa aí, vamos fazer negócio aqui. Acho que seriam ótimos nomes pra isso. Mas eu acho que é esse trabalho que tá sendo feito. Assim, pelo que a gente foi informado, né, isso que vai acontecer. Se vier alguém, vai ser nessa circunstância, né? Acho que não muda disso. Vamos ver os números deles, então? Tanto do Arana quanto do Coelho, que estão voltando, né? O Arana, ele chegou a voltar, depois sentiu, depois saiu, não foi isso? Ele foi pro sacrifício contra o Cruzeiro e jogou pouquíssimos minutos. Vamos lá, analisar primeiro então o Coelho, né? A temporada dele em 2025. 25 jogos, 4 gols, 5 assistências. E aqui o número de jogos em cada competição. No Campeonato Mineiro, 8 jogos, 1 gol e 2 assistências. Copa do Brasil, 4 jogos, 1 gol, 3 assistências. Na Sul-Americana ele participou de 5 jogos, fez 1 gol. E no Brasileirão, 8 jogos, 1 gol. Coelho que tem sido um desfalque muito importante, mas os números são bons, né? São 9 participações diretas em gols do Galo em 25 jogos. Para mim, o melhor jogador de ataque do Galo em 2025. Você acha? É a melhor contratação do Atlético. Sem dúvida. Você acha a melhor contratação nessa... Olha os números dele. Um jogador fundamental hoje no elenco do Atlético, não tem dúvida. Olha a falta que ele tá fazendo, né? Ele saiu aí, tem um jogador à altura dele. Como ele se encaixou bem nesse esquema do Cuca, nesse estilo do Cuca jogar, nesse elenco do Atlético. Se encaixou muito bem o Coelho. Eu gosto muito do Rony. E você, Lélio? Os números do Coelho aqui mostram que o trabalho dele foi muito bom, né? Antes da contusão e tudo mais. Claro, se transformou num jogador importantíssimo. Marcou o gol da primeira vitória do Galo no Campeonato Brasileiro, que foi em cima do Botafogo. Só para lembrar aqui no Mineirão, né? E se transformou naquela válvula de escape do ataque do Atlético. Então, ele é importantíssimo e
tem que voltar 100%. Não antecipem a volta dele, sem pressa. Aí a gente tá falando de elenco, né? Assim, pro setor do ataque, eu acho que existe uma competitividade boa no elenco. Boa. O Atlético não tem um centroavante, aliás, tem, que é o João Marcelo, mas ele não é utilizado. Mas se for considerar jogadores de lado de campo, que tem essa versatilidade também, pode jogar por dentro ou pelo lado. Poxa, você tem Coelho, você tem Rony, você tem o próprio Dudu, tem o Júnior Santos, que tá tentando ainda recuperar o futebol dele, mas ali no setor ofensivo, eu acho que a disputa é boa. Sim, porque eu vejo o Atlético, por exemplo, Biel, Renier, eu nem acho que seja a posição mais carente, não. O Sebastião Pimenta, por essa questão do ataque, ele tá dizendo, vai ter problema com o Dudu? Acho que não. Ele entra ali numa disputa boa, mas será que vai ter problema? Mas o problema que ele tá falando é o extra-campo? O extra-campo. Se caso o Dudu ficar no banco. Isso. Até pelo exemplo que aconteceu no Cruzeiro, obviamente, né? Só esperando pra ver, né? Não tem como saber. Ver como é que foi a conversa dele com o Cuca, né? O Cuca é outra história, né? O Leonardo Jardim no Cruzeiro, não sei como é que foi o esquema dele. O Cuca chamou o Dudu no canto, conversou, não sei. Aí é muito difícil a gente prever, né? Tem que esperar a coisa acontecer. Daqui a pouco, provavelmente o Dudu não deve ser titular, né? Com o Coelho voltando. Rony, Hulk e Coelho. Aí o Dudu vai esperar um pouco. Eu acho também que deveria esperar, porque assim, é um ataque que o Rony e o Coelho, principalmente, eles têm rendido. Que tem rendido menos é o Hulk. Mas vai tirar o Hulk. Só que não tem como tirar o Hulk do time. Então, eu também acho que assim, no primeiro momento o Dudu chegaria pra brigar e não pra ser o titular absoluto. Agora, acho que o Dudu ficou muito insatisfeito de ter sido reserva no Cruzeiro, porque ele tava jogando bem. Aí ele saiu do time. No Atlético não é o caso, porque ele tá chegando agora. E Lélio, o próprio Cuca foi questionado, né, na época, até na conversa, pra se contratar o Dudu, obviamente, se ouviu o Cuca, ele falou, pode deixar que aqui eu resolvo. Não foi isso? Então tá na mão do treinador, né? Exatamente. Agora, tecnicamente, o Atlético ganha e muito com a presença do Dudu, com a volta do Coelho, tendo o Arana inteiro, podendo utilizar o Rubens no seu meio de campo, enfim, você tem opções ali para armar um time muito forte. O time do Atlético é um time forte, só que realmente é uma deficiência no elenco. E ainda eu continuo com a opinião que o Atlético precisa se virar aí e buscar um primeiro volante. Por mais que tudo tenha sido dito, exposto, né, da maneira que foi, nós sabemos qual é a situação real, e isso já foi falado, inclusive, pelo Rafael Menin, mas é uma carência. Ninguém também agora está querendo o Beckenbauer, quando ele jogou de volante, ou o Casimiro. Mas um jogador razoavelmente, né, que atenda as características que hoje o Cuca falou que são necessárias, jogador que saiba jogar, mas principalmente saiba marcar, porque o meio de campo do Atlético é muito frouxo em vários jogos. O Caio Felipe tá mandando abraço para toda a equipe, boa demais, ele tá dizendo aqui, obrigada. Tem o pessoal também, o Bazar São Mateus, o Galo vai lutar para não cair este ano de novo. Ele tá dizendo porque no ano passado o Atlético ficou lá, né, Copa do Brasil e Brasileiro, e Libertadores acabou deixando de lado o Brasileiro, e a gente passou no último jogo lá, né, a gente viu muito de perto o sufoco que o Atlético passou, né? Eu acho que se o Atlético ele não abrir mão do Campeonato Brasileiro, ele não briga contra o rebaixamento. Pelo contrário, eu acho que a disputa do Atlético é na parte de cima da tabela, não pelo título, mas vislumbrando uma vaga na Libertadores. Agora, se repetir o erro do ano passado, se for avançando nas Copas e deixar o brasileiro de lado, vai escalando time reserva, perde um jogo, recupera no outro e não consegue, vai ficando difícil a situação, aí eu concordo. Mas se focar no brasileiro, eu acho que o Atlético aprendeu a lição, porque ela ficou muito escancarada no passado. Muito. Eu não acho que briga pra não cair, não. Vini, mas aí já te cutucando também, né, Lerno? Eu acho que com calma aí, pô. No bom sentido. A distância é grande isso aqui. Ainda bem que você tá longe. É longe. Porque eu vou falar do seu ponto fraco aí, né? Pra mim, o Milito ano passado errou muito no sentido de literalmente abandonar o Campeonato Brasileiro, né? Ele, obviamente que ele priorizou as Copas, beleza e tal. Mas ele deu um recado pro elenco que, assim, olha,
Tô nem aí pra isso aí. Larga esse brasileiro aí e vamos do jeito que tá. O Atlético fez jogos sofríveis. E aí ele colocou o time todo reserva. Tinha jogos que nem precisava muito ele poupar, ele poupou todo mundo. Claro que alguns, ele não tinha nem lateral, não tinha zagueiro. Eu lembro que eu comentei jogo do Atlético, não tinha nem lateral e tal. E normal, porque tava convocado, tava suspenso, não sei o que e tal. Mas em alguns jogos o Milito literalmente largou o Campeonato Brasileiro pra lá. E aí ele passou um recado pro elenco que não precisa se preocupar, deixa o pau quebrar aí, vamos pras Copas aqui. Deu no que deu, né? Então agora você é Tim Lélio Gustavo, né? Nesse ponto aí, sim. Só pra deixar claro que eu não tenho nenhum pôster do Milito lá em casa, ok? Eu acho que... Não tem? Não. Milito teve os erros dele, eu não tô aqui pra passar pano pra ele, não. Mas, olha lá, aí nessa situação, Seabra, eu acho que a responsabilidade maior é da diretoria, porque não montou um elenco pro Atlético disputar 3 competições. E o brasileiro ficou muito de lado, porque o Milito olhava pro elenco, ele não tinha muitas vezes quem escalar. Pra mim, qual que foi a responsabilidade, o ponto negativo dele no Campeonato Brasileiro? Em jogos em que o Atlético estava muito desmanchado, ele querer encarar de igual para igual um Flamengo, um Palmeiras, sendo que ele não tinha peças para isso. Então, em muitos momentos, eu acho que ele tinha que fechar a casinha e abrir mão um pouco até das convicções dele. O Atlético perdeu jogos até com placares elásticos, como foi contra esses dois times. Inclusive. Em casa, pois é. E eu concordo com você nesse ponto da diretoria, assim como esse ano, para mim também. Mas é isso que eu ia dizer, a mesma história aí beleza, o Atlético vai avançando na Copa do Brasil, ele vai chegando próximo à final, e chegou à final na Libertadores. Como é que faz? Sim, mas não tá, difícil, eu acho. Poxa, aí nessa aí eu tô com o Milito, poxa. Sim, eu abriria mão também, eu concordo, eu jogaria com força máxima nas Copas. Eu acho que a diretoria erra muito nessa montagem desse elenco desse ano também. Também, que não vai da dar mesma forma. Mas eu acho que desmantelar o time inteiro, assim, olha, eu tenho um jogo pela Copa do Brasil semana que vem, então no sábado aqui não vai jogar ninguém. Aí todo mundo pro banco. Mas os caras estavam esgotados fisicamente. Aí eu olho muito pra diretoria, pô. Você tem que dar mais munição pro seu treinador, no sentido de ter mais peças no elenco, pra ele poder fazer um mínimo rodízio, pra não escalar um time completamente reserva. Eu também sou contra escalar um time reserva. Você enfraquece muito no campeonato, que é super equilibrado. Mas ali eu acho que ele ficou muito sem saída, porque ele não tinha essas Eu acho peças. que ele não soube gerir o grupo. Eu acho que dava pra fazer uma gestão melhor disso, Vini. Ele entrou em jogos do brasileiro sem ninguém. Na própria Copa do Brasil e Libertadores, ele olhava ali pro banco, ele tinha o Vargas e tinha o Allan Kardec como opção de ataque. Claro, resolveria nada. Claro, esses caras iam resolver no Campeonato Brasileiro. O Hulk vai estourar, tira o Hulk, beleza. Exatamente. O Arana vai estourar, tira o Arana. Faz o lactato lá, faz o teste, tal, tira. Agora tirar todo mundo. Ele entrou num time totalmente desmantelado pra jogar contra Bragantino, contra Flamengo. E foi aí que ele ficou. Aí que ele perdeu a história e quase caiu. Não. Você acha que não? Você se lembra dos 4 rebaixados ano passado? Atlético Paranaense. Quem mais, hein? Atlético Paranaense, Cuiabá, Atlético Goianiense e o Criciúma. Sim. O Atlético perdeu 2 vezes pro Criciúma, não ganhou um jogo do Atlético Goianiense, perdeu um jogo e ganhou um do Atlético Paranaense. E o outro quem foi e ganhou um jogo do Cuiabá. Não ganhou do Vitória no Campeonato Brasileiro. Fala aí, um outro time fraco que ele não ganhou. Porque teve. É isso que eu tô falando, ele decidiu. Então, são bons. Na verdade, se o Atlético tivesse pontuado contra esses times aí, hoje ele estaria, inclusive, disputando a Libertadores. A chance era muito grande. Sim, entendeu? mas é isso que eu tô dizendo. E aí, então, entra também uma culpa do Gabriel Milito por esse aspecto que você falou, principalmente querendo jogar de peito aberto contra o Flamengo e o Palmeiras, e levou 2 sapatadas de 4, né? Aqui dentro de Belo Horizonte, mas também por insistir em um único modelo durante a maior parte da temporada. Quando ele foi despertar assim, foi dar certo, contra o São Paulo no Morumbi, já pelas, quartas, oitavas de final da Copa do Brasil. Pois é, no final da temporada, aí é difícil, né? Mas essa visão de focar nas Copas, e aqui, assim, a informação, não foi exclusiva do Milito. Isso foi uma visão claro, da diretoria. Tá? Sim, vamos focar nas Copas mesmo, a gente tá melhor. E da diretoria de futebol também, tá, gente? Porque esse tipo de decisão... vamos focar mais num, isso não parte só do treinador, isso é óbvio, eles têm que discutir sobre isso. Eu sei, já passei essas situações quando eu fui assessora de imprensa, vi de perto, não é uma definição só do treinador, isso passa pela diretoria de futebol, passa
né, pela presidência, pelos diretores da SAF, por quem comanda o grupo. Mas o treinador também tem a sua voz ativa. Ele poderia ter falado, mas não vai dar desse jeito, eu posso achar que não. Como jogador também tem, inclusive, que deixa eu ver se eu acho. Aí você imagina as escolhas, né, dessa forma. Pois como é. foi feito. Imagina hoje o Galo, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil e rebaixado disputando a segunda divisão. Não, seria Quase que terrível. aconteceu. Seria horroroso. Mas foi o risco que o Atlético correu. Sim. Mas não precisava correr tanto no Brasileiro, né? Podia ter feito um campeonato ali um pouquinho mais... Com certeza, mas Tá na eu última acho rodada que brigando pra tinha não que ter cair. elenco também. Eu tô curioso pra saber como que o Cuca vai gerir esse elenco Eu tô agora. preocupadíssima Porque com essa novamente são 3 situação. competições Sim, e vai falar que o elenco teve um sim. salto de qualidade em relação ao ano passado? Pra mim não teve. Teve mais equilíbrio ali no setor ofensivo, concordo, mas no meio de Sim. campo você não tem um primeiro volante hoje. Na zaga, pra Na mim, zaga, só acho que tem os também, dois. também Não, e faz. pior que hoje a falta de gente peça. sabe, né, pelo que já foi falado, a situação é muito delicada que o Atlético passa financeiramente, né? Aqui, mas, ô Vinícius, ano passado o Milito inventou, entre aspas, o Batalha como zagueiro e até o Saravia. Foi, também. Mas o Batalha, você acha que ele foi mal? Claro que não, pô, mas ele tinha que ter jogado como volante, que é a posição dele. Mas é porque ele tinha outro camarada que podia exercer essa função, aliás, que ele pediu pra vir e ele jogava mais, que era o Fausto Vera. Fausto Vera. E o melhor momento do Fausto Vera foi como Pois Milito. é. Um dos raros momentos. Agora, aí cabe também, e o Fausto Vera tá aqui e não é utilizado. Ou quando foi o Cuca não gostou. Mas cabe ao treinador também melhorar, porque o Atlético aí do banco, o Bernard não jogou. Pô, não é possível que o camarada esqueceu de jogar a bola. Ano passado ele saiu lá da Grécia como ídolo e tudo mais. Aí você vai falar, mas o campeonato grego. Aí o Gustavo Scarpa foi lá, não teve um gol, não teve uma assistência. O que tá acontecendo? Então o técnico tem que ser cobrado também. Ele pode melhorar jogadores que ele tem no elenco. Por exemplo, eu tinha expectativa de que o Cuca melhorasse o Igor Gomes. Não, eu acho que ele tá conseguindo fazer isso. Ah, sim, pô. Com certeza. Bem, pô. Você acha que Com ele tem? certeza. No último jogo ele realmente entrou bem, mas eu acho ele muito ainda... Não é só no último jogo não, Dimara. Ele não consegue sustentar, né? Ele não consegue. Ele tem essa síndrome de ser reserva. Instável, mas ele virou um jogador importante pro elenco do Atlético. Ele tem entrado bem nas partidas. E, de fato, é muito curioso. O Igor Gomes é titular. Você pode esperar que ele vai mal e vai ser substituído no intervalo. Verdade. Mas o Cuca precisa ser cobrado também pela diretoria. Também. Você tem uns caras aí que você tem que melhorar, pô. Mas o Bernard, Diga aí lá. eu já acho que a responsabilidade é quase 100% dele. Porque ano passado, do Bernard. Porque ano passado a gente falava muito assim, poxa, o Milito não consegue encaixar o Bernard, tá jogando fora de posição. Aí beleza, vamos dar um desconto. Processo de readaptação ao futebol brasileiro. Chega esse ano com o Cuca, já escalou em várias posições e não rende da mesma forma. Então acho que agora é total responsabilidade do jogador também. Eu concordo com você, Lélia. Ele não esqueceu de jogar futebol. O Bernard é bom jogador, mas no Atlético, impressionante. Ele não consegue jogar nem 1% do que ele já jogou. Vale pro Bernard e vale também pro resto do elenco. Pra mim, o Cuca tinha obrigação de fazer esse time jogar muito mais do que ele tá jogando. Mas assim... É o que a gente tá falando. O Lélia falou lá, eu concordo que a gente tem que cobrar. E pra mim vale pro Bernard também. Pô, chega pro Bernard e fala aqui, olha, vem cá, meu filho, vamos. Você quer jogar onde? É mais confortável pra você. Como é que nós vamos fazer? Você tem futebol. Mas no ataque ele já jogou em todas, Então, desde que ele voltou. Ele não tem que conseguiu ter uma render certa nenhuma. sequência também, então. Porque também o cara entrando 10 Teve, minutos né, aqui, Psiá? 15 Agora minutos no ali. lugar de quem? Então, Agora nesse não momento tem. cansou, né? É. Agora não tem jeito mais. Mas aí a questão, ele poderia ser um cara de banco que o Cuca pudesse utilizar numa questão tática, técnica, numa ausência por contusão, por cartão, e ele não é esse cara. Pois é, na lesão Ele do tava Coelho, ele no poderia ter banco. aproveitado essa oportunidade. E é um cara que fazia essa função aí. Exatamente. Mas Não ele aproveitou. treina como? Será que ele Não treina sei. bem e tal? Porque se não tiver treinando bem, não joga bem, já era pra ter sido mandado embora, ó, Exatamente. há muito tempo. É Há isso que muito eu fico tempo. na dúvida, porque... Salário altíssimo, né? Não, e eu comentei isso com o Vini até no último jogo que a gente fez, que foi contra o Internacional, porque ele entrou lá, acho que no final, ou nem entrou, eu acho, não lembro. Mas assim, a hora que o Cuca tinha que substituir, o Cuca olhou pra todo mundo, colocou todo mundo e não colocou ele. Numa necessidade que ele tava, no momento em que o Inter tava indo pra cima e tal. Não colocou. Não, ou seja, não é um cara que ele confie pra mudar taticamente o grupo, ou o jogo, ou a história do adversário. Então, assim,
Eu acho que essa avaliação que o Lélio falou é importantíssima de ser feita. Não é só jogador, fulano é moeda de troca, ciclano é moeda de troca. Tem gente que tá ali, eu sei lá quanto é que ganha, não tenho nada a ver com isso, quem trouxe que pague, né? Mas tem jogador lá que não tá rendendo e precisa haver uma definição de diretoria também. Isso passa. O enxugamento dessa folha salarial passa por isso também. Tá errado, erramos. Pronto, vamos tentar dar um jeito nisso aqui. Mas assim, é complicado desfazer do Bernardo. Não, porque assim, claro como é que não. você vai mandar embora? Não é assim, né? Você tem uma restrição. Não é isso. Prejuízo monstro. Mas beleza, vai usá-lo como moeda de troca. Hoje o Bernardo ganha um salário alto. Aí, ok, não vem ao caso se o clube topou pagar, ok. O jogador tá no direito dele de receber esse salário. Mas o Bernardo hoje, desvalorizado no Atlético, qual clube aqui no futebol brasileiro toparia pagar o salário dele? Exatamente, é o que o pessoal tá também mandando não é fácil aqui. de negociar. Não é. Então, aqui, ó, paga uma parte aqui, se assume lá, tá, o prejuízo vai ser menor, né? Pelo menos. Mas aí eu não acho que vale a pena, Thiago. Mas daí não você vai ter ficar jogador com e ele ainda vai fazendo ficar o quê? pagando o salário dele? Tá, mas aí você vai ficar com ele fazendo o quê? Se ele tá no banco, você não usa. Se tem uma contusão de um jogador da posição, você também não usa. Aí você não tá... E aí? Pois é, Dimar, assim, muito difícil, quando falo em Bernardo, gente. eu sempre tenho ainda uma fagulha assim de esperança. Eu sempre tenho porque eu sei eu do que ele é entendo. capaz. Aham. Eu entendo, Eu mas sei do que ele é capaz. eu vou te falar. Eu Então, o Lélio tá aí. O Lélio Então não pode falar grita, nada eu não, que ele tem acredito. esperança com o Caio Paulista, ué. É verdade. Grita, eu acredito aí, então. Eu acredito. Você Ele... acredita E no Caio outra Paulista, coisa, velho? Lélio. Claro, pô. Aí, Aí. Você acredita no Caio Paulista? Com certeza. Ô, Lélio, responde se é não sei quem verdade. tá pior, se é eu, Olha é- aqui. Vocês dois Responde a verdade. Me contaram aquele dia que eu não apresentei o programa, porque a gente estava lá na reunião, e aí eu coloquei o Vini correndo para dentro do estúdio, fiquei ali fora. E você achou a ideia da volta do Fábio Gomes boa? Achei, com certeza. Tá Pra vendo? quem não tem dinheiro, É isso que eu tô então falando. é o que, ué. porque pelo menos, ó, já que o Cuca, ele não confia no João Marcelo, que é um jovem jogador. O ideal, já que ele contratou, e até a gente falou, o Vinícius falou, pô, o cara disputou o Campeonato Paulista, o cara fez gols pelo Guarani, entendeu? Era pra ele estar sendo melhor utilizado. Então traz o Fábio Gomes pelo menos ali 40, 35 de segundo tempo precisar. O Atlético alça tantas bolas pra dentro da grande área pro Rony, né, que tem 2,50 metros de altura, né? Então você vai ter pelo menos um camarada alto, que o Fábio Gomes tem 1,92 m. Então ele pode ser útil. Verdade. Ele deve estar com saudade do Aqui, Allan Kardec. Zé. A gente Falar demorou com tanto a livrar do cara, né? Relação. Agora Mas o Allan ele Kardec versão 2025. ele é do Atlético. Ele é do Atlético. Ele é Os do Atlético. Os caras não têm dinheiro, já falaram que... Então, ele, pelo menos, você pode, sabe, ser útil aí, ó. Fazer um gol de cabeça, alguma coisa. Não é possível. Eu entendo, Posso velho, o ponto. queimar minha língua, viu? Mas vou te falar, em relação a Bernard, Caio Paulista, Fábio Gomes, peguei meu boné e fiz assim, ó. Aqui, o Wellington Você Moura tem que tá jogar preocupado. toalha. Eu prefiro apostar no João Toalha, o Marcelo. boné, o chapéu. No João Marcelo. Mas o Lógico, João Marcelo não tá Não, melhorando ainda? Não, o João Marcelo, assim, o Cuca não utiliza, mas eu preferia apostar no João Marcelo do que no Claro. Fábio Gomes. Sim, mas aí você tem que saber por que que o João Marcelo... Aí eles viram pra gente e falaram assim, mas vocês acompanham o treinamento? Não, porque Não, não, João pode, Marcelo então tá como é que eu vou treinando, saber qual que é a situação? Treinando como? Não é? Treinando bem? E o Wellington Moura tá preocupado com a gente, tá lá. Calma, gente, calma. Não vão ter calma, não, porque a situação é periclitante. A questão Não é? pra mim não é assim. Daqui a pouco alguém vai mandar, pô, igual o Vini falou outro dia, né? Pô, mas parece que o Atlético tá disputando pra não cair. Ainda que não. drama, que É. não sei o que e tal. Tá classificado na Sul-Americana, da forma como foi, né? Arrumou mais um confronto a mais que não precisava, mas não precisava mesmo ali, poderia ter passado até com certa tranquilidade, mas ok, arrumou lá um cara bobo no caminho. Passou da forma como passou do Maringá, e agora pega quem? O que ganhou do Chelsea de 3-1 hoje ali, o Flamengo. E Campeonato ganhou do Brasileiro. Chelsea Ou hoje. seja, a preocupação é o lá na frente. Exato. Pra mim, esse elenco aí não vai. Não vai. Nessas competições aí. Sei lá, eu posso queimar minha língua aqui, mas, sinceramente, com esse elenco e com o Fábio Gomes chegando, ó, dá não. Deixa eu ver aqui, o Fernando... não, o Fernando Rocha tá mandando, mas é do Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala, tá? Fábio Gomes tava metendo gol na Libertadores aí, você Sim, ué. ele parou Sabe, de jogar porque o é- time lá é, parou ué. de pagar também. né? O Cuca pode recuperar o futebol dele e eu acho que tem plena condição pra isso. Porque o cara também não é... O Cuca sabe o que tá fazendo quando ele traz o cara. Agora, a impressão que ele deixou no Atlético é a pior possível. Ele tropeçava na bola todo jogo, pô. Aquele cara, sinceramente, eu não entendi a contratação dele até hoje no Atlético. Agora, se ele chegar e desandar, fazer gol,
ótimo, é isso que se espera. Não, é a contratação e o tempo de contrato, porque isso aí a gente tá falando é o quê? 3, 4 anos, né? Sim, Chegou, né? sim. Pois é. Quantos gols que ele fez pelo Galo, Vini? Você sabe? Ah, não posso olhar aqui agora, Mas ele fez. Não, fez. É? Mas foram pouquíssimos. Foram. Vou pegar aqui agora. O Carlos César está falando aqui, o problema do Galo no brasileiro foi perder pontos para times medianos, que o Lélio estava falando, como Vitória. É isso, né? Como Vitória, isso mesmo. Vitória, Atlético Goianiense. Exatamente. Enquanto Vitória, o Atlético tomou 4 lá, né? Vitória nem rebaixado foi, né? Mas os outros que foram E aqui rebaixados. tava vencendo 2-0, tomou empate. Um show do Alejandro. É verdade. O Alejandro, que aliás fez um golaço contra o Cruzeiro e um golaço contra o Atlético, né? No passado. Foi mesmo. Como é que ele chama aqui? Acho que é Couto, é o sobrenome, não entendi o seu nome. Ele tá falando, todo comentário da Edmar é uma alfinetada no Galo. Eu? Só eu? Você quer o quê? Não, né? Aqui você vai ouvir a verdade, tá vendo? Aqui a gente tem opinião. Pelos números aqui foram 3 gols, tá, Léo? Quem? Do Fábio Gomes. Fábio Gomes? Jogos. 20... Aí, né? É porque aqui 20? tá considerando a temporada 22, Não, mas o que Lélio ele jogou falou... no Vasco também. O Lélio falou da verdade. altura, né, o Lélio? Não foi isso? Não, mas tá bom, ele já fez mais que o Bernard. Tá bom. Contando essa passagem dele, comparando. No percentual? Mas o ideal realmente seria o João Marcelo ter sido melhor testado. Ele chegou ainda em fevereiro, teve jogos do Campeonato Mineiro, teve Sul-Americana. Eu acho que o Cuca poderia ter observado melhor esse jogador. Contra o Vitória mesmo, no empate aqui, ele entrou muito bem no jogo. Ou será que eu também fiquei louco? Não, achei também, poxa. Por exemplo, no jogo contra o Maringá, 4-0 no segundo tempo. Fatura liquidada. Poxa, coloca o João Marcelo. A gente aí falou quem sobre entrou? isso, Caio né? Paulista. Aí não dá, poxa. Sim. Essa questão da base não adianta, gente. Isso é legal que fique muito claro para os torcedores, né? Esses meninos que a gente está falando aqui, o João Marcelo, tem o outro lá também, como é que ele chama? Tem o nome Veneno. Gabriel Veneno. 16 anos agora. Não, mas João todo Marcelo tem mundo tá 19 falando Guarani. que o Gabriel Veneno... Aí que tá, 16 anos, ok, mas já colocou ele lá pra ver como é que é? Porque tem Mas é jogador porque que aparece no com caso do 16 Veneno, é anos. porque ele nem assinou ainda o contrato profissional. Ele Pois tem 15, vai assinar. Tanto que o Cuca falou, eu quero o Veneno treinando. Não, Cuca, mas ele ainda precisa assinar o contrato profissional. Mas o Cuca já tá Então querendo. acho bom fazer isso rápido, né? Porque todo mundo fala dele, inclusive quem que deu uma entrevista, eu acho que foi o Rony ou foi... Não, foi o Coelho que deu uma entrevista na terra dele lá e Acho que falou... foi Ivan Roma. Isso mesmo. Isso. E falou que o Manchester já olhou ele. É um fenômeno, né? Que ele Falou que o Veneno é muito bom jogador, porque eles perguntaram que jogador do Atlético chama a atenção dele. E aí ele pegou e falou desse Veneno e falou que o Manchester já sondou o garoto. Se o Manchester tá olhando ele, por que o Atlético não pode olhar ele com 16? Não, mas assim, Odmar, nesse caso o Atlético tem olhado, tanto que assinou vai assinar um contrato profissional, né? Vários não, mas em alguns casos o Atlético perdeu jogadores dessa idade para outros clubes que chegaram e ofereceram propostas melhores. E é difícil nessa fase. Porque ele nem tem contrato, né? Ele não tem contrato. E outra coisa, a competição que é também entre as equipes que tem, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Nesse caso, eu acho que sim, finalmente o Atlético acordou e vamos fazer um esforço maior, mesmo que seja uma promessa, mas que pode render frutos lá na frente. Claro, então, claro. Fez ali uma condição melhor contratual para que ele pudesse assinar esse primeiro contrato dele. Fábio Gomes, 16 jogos, 3 gols pelo Galo. Aí, olha, 16 jogos, 3 gols. Tá bom. Tá bom. É ótimo. Lélio, para de se contentar com pouca coisa. É o que tem pro momento. E vai estar precisando de um centroavante. Mas aí que tá, poxa. De força, brigar o Fábio contra os Gomes vai pegar o lugar do João Marcelo, que já nem joga. Esse é o questionamento. Mas não entra. Não entra. E você acha O que o Fábio técnico Gomes não vai jogar? confia. Pelo menos um segundo tempo lá pra brigar lá dentro da grande área vai. Nossa, pra um técnico que já colocou o Hever pra ser centroavante, filho. Então coloca o Lianco, que tem 4 gols na temporada. Pode ser, mas o Fábio Gomes já tem 12, você mesmo falou aí, ó. Ele já tem muitos gols esse ano. Sim, pelo Bolívar, né? Tá bom, ó. Tem gol na Libertadores também, conta.
Sim, contra o Palmeiras. E, gente, sai assim, né? Tem um amadurecimento também, Vini. A gente sabe. Tem um amadurecimento. Não tô dizendo que tá chegando aqui oitava maravilha. Com o Fábio agora. Vini, parece que você não ouviu lá. Tomara que aconteça, tomara que ele voltar. Mas, sincero, a impressão que ele deixou no Atlético foi a pior possível. Então, assim, pra mim, eu não conto hoje. Ué, eu gostaria que o Atlético tivesse dinheiro pra contratar o Igor Jesus. Aí é que entra o departamento aí, que igual do Atlético não tem um Siga. Como que o Botafogo conseguiu esse Igor Jesus? Eu nunca tinha ouvido falar. Ele estava monitorado pelo Atlético também, viu? Ele tava, Léo, na época. Porque pagou mais. Então, porque pagou mais, o Atlético não quis pagar. Pois é. Foi, meu. Pois é, mas o Botafogo pagou o passe ou é salário? Na época, pelo que eu saiba, ele veio de graça pro Botafogo. Não. Eu acho que não. Eu vou procurar a história direitinho aqui, mas agora... ele já teve no radar do Atlético junto com o Botafogo quando ele veio. Inclusive, ele falou que ele deve muito ao Botafogo, porque o Botafogo acreditou nele, e pagou. Entendeu? Deixa eu só buscar aqui. E a proposta salarial foi melhor também, a do Botafogo. Sim. Não, o dinheiro do Botafogo foi melhor. Ele estava fazendo aquele investimento. Enquanto isso, coloca aqui pra mim a arte do Arana. Só pra gente falar dos números do Arana, que é outro que tá voltando. Do Arana, os números são mais preocupantes, né? Dessa temporada. Apenas 17 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. 9 no Campeonato Mineiro, 9 jogos, né? 2 jogos na Copa do Brasil, 2 jogos na Sul-Americana e 4 participações no Campeonato Brasileiro. Você vê que a maioria dos jogos foi no Campeonato Mineiro, devido à lesão, né? Do Arana. E a gente espera muito que ele possa voltar a jogar em alto nível. E hoje teve um episódio triste, né, com a Arana, que a casa dele foi invadida. Muito triste. Furtado lá, então ele tá passando férias nos Estados Unidos, invadiram a casa do Arana. Episódio bem lamentável. Mas enfim, né, a situação que a gente vive hoje. O Atlético foi de imediato para lá para ajudá-lo, né? Então tá coberto. Muita gente falando, aí, mas vocês estão falando do Arana, que o Arana tá, né, abrindo mão e treinando e tal. Ele tá na Disney. Não, tá na Disney, mas ele continua treinando normalmente por lá. Ele tá fazendo atividades lá. Isso, não deixou de lado. Ele tem o compromisso com ele mesmo, com o Atlético e com a vontade de voltar pra seleção brasileira, que eu acredito que ele tem, de disputar uma Copa do Mundo ainda e tudo mais. E são férias, né, de Mara? Férias não questiona não, gente. Mas é um período diferente porque tá no meio da temporada. Então eu imagino que o Atlético deve ter dado alguma orientação também pros jogadores, né? Cuidado aí com a parte física, porque não é igual as férias de dezembro, que o cara vai chegar aqui, vai ter um período de pré-temporada, vai disputar Campeonato Mineiro, já volta numa sequência pesada. É igual as nossas férias também, não, né, Vini? A gente, quando tira férias aí, vou te contar, a gente volta também no esbrega danado.